Bom dia a todas, todos e todes. É canal 48. Estão ouvindo? Sim? Maravilha. Bom, eu sou Patrícia Conrad Silva, eu estou como coordenadora de conhecimento no GIF e a gente vai dar início a essa sessão chamada Cultura e suas transformações, poderes e saberes, que será composta pela mediadora Marcele Oliveira, da Perifaleb, e pelos painelistas Mariana Rezegue, do Sede Cultura, Cláudia Leitão, da Universidade Estadual do Ceará, Jim Alves, mestre artesão da Cultura Popular do Cariri, Paraíba de Medeiros, do Coletivo Paraíba e Companhia Bate Palmas, Mariana Campanati, do Instituto MOL. Essa mesa foi uma proposição do Sede Cultura e Instituto MOL para levantar e discutir o papel da cultura como uma plataforma estratégica para o desenvolvimento sustentável, analisando os obstáculos e as oportunidades para a atuação do investimento social privado nesse setor. Segundo o relatório Cultura em Evidência, a cultura é uma das nossas maiores economias, representando 3% do nosso PIB, movimentando e empregando mais que a indústria automobilística. Apesar do tamanho da expressividade, o que a gente vê no investimento social privado é uma temática ainda não priorizada, com 36% das organizações atuando, mas apenas 6% tendo a cultura como foco prioritário. Esse painel vai trazer a perspectiva atual sobre a importância do apoio à cultura vindo do ISP e as possibilidades de pensar em conjunto alternativas para construir um projeto político de Brasil. Vocês podem enviar perguntas ao longo de todo o painel, a gente vai tentar endereçá-las no final e qualquer coisa também fica aberto depois para vocês se aproximarem e trocar com os painelistas. Vocês podem usar o QR Code que está no verso do crachá de vocês ou que vai aparecer aqui na tela também. Selecionar o nome da sala, Cultura e suas transformações, poderes e saberes, e fazer as suas perguntas. Depois da sessão, a gente vai ter 1h30 de almoço que será servido no Coliseu. Então, vou passar a palavra para Marcele Oliveira, que foi nomeada President's Youth Climate Champion, líder da juventude na presidência da COP30. Obrigada, Patrícia. Obrigado, pessoal. Bom dia, já quase boa tarde. Vou assumir esse cargo pelos próximos meses de liderança de juventude, mas o que me levou até esse cargo foi a cultura. Então, eu sou produtora cultural, formada pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Sou uma mulher negra, jovem, periférica, que pesquisa cultura e clima e que viu uma política pública de parques urbanos acontecer na minha cidade por conta da mobilização artística, por conta de campanhas, saraus e alguns memes que a gente fez para dizer que a gente precisava de parques verdes. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse momento de nomeação, ainda falando de cultura, que é algo que eu pretendo continuar fazendo dentro da presidência da COP30, fortalecendo o mutirão pelo clima. Vou adorar conversar com todo mundo. Bom, a gente está aqui nessas salas silenciosas, né? Mas eu acho que é interessante ouvir que o pessoal está batendo palma, está gritando. O que é mais cultural do que gente junta? Gente junta é cultura. Então, aqui nesse painel, a gente vai debater o papel da cultura enquanto plataforma estratégica do desenvolvimento sustentável, identificando barreiras e oportunidades para a atuação do investimento social privado nesse campo. Eu trouxe aqui um dado para a gente começar, que é da iniciativa PIPA, na pesquisa Periferias e Filantropia, as barreiras do acesso aos recursos do Brasil, que identifica que grande parte das organizações periféricas, e por grande parte, eu estou querendo dizer algo lá pela casa dos 70%, trabalham com cultura. Então, como que a gente está querendo dizer que quer financiar a periferia, quer apoiar a periferia, mas não quer apoiar a cultura? Aonde que está esse lugar onde a gente entendeu que falar de cultura era falar do lazer, era falar do entretenimento, era falar da arte, mas não era falar de transformação social? Eu acredito e quero trabalhar e continuar trabalhando com uma ideia onde cultura é aquilo que faz o mundo se mover. Porque muda a nossa cabeça, muda a sociedade onde a gente está inseridos e inseridas e muda a gente. Então, para falar de mudança climática, a gente precisa falar de mudar de postura, de mudar de posicionamento. É um assunto totalmente cultural. Para isso, sabendo que cultura é um assunto complexo, que abrange muitas facetas, sabendo que é dureza, sabendo que os trabalhadores da cultura são e estão precarizados, sabendo que a maior parte dos grandes festivais e nomes que a gente vê
Sempre tem uma denúncia de precarização dos trabalhadores da cultura, percebam bem. Sabendo que a periferia está produzindo cultura, mas quem é que financia a roda de rima, a roda de samba? Quem é que financia a poesia? Entendendo esse cenário e pensando nas políticas públicas culturais, a gente quer conversar nessa mesa sobre o poder da cultura como plataforma de transformação, de construção de políticas públicas e também entender por que o dinheiro não está chegando para a gente, que realmente é uma dúvida que eu tenho. Se a cultura transforma, e se quando eu falo que ela transforma, todo mundo balança a cabeça afirmativamente, o que é que falta? O que é que a gente já tem e o que é que falta? É isso que a gente vai conversar aqui nessa mesa. Então, vou partir para a nossa primeira pergunta, que vai ser direcionada para a Cláudia Leitão. A Cláudia, ela é ex-secretária de Cultura do Ceará e ex-secretária de Economia Criativa do MINC. Então, a gente vai trabalhar aqui com fatos institucionais para falar sobre cultura. Cláudia, a gente sabe que cultura é essa força. E a gente também sabe que cultura é metodologia. Eu queria te perguntar sobre essa plataforma de construção de políticas públicas que existe e está vigente, e salve as nossas leis e editais e tudo que a gente possui para tentar fazer o orçamento chegar na ponta. Como que você avalia que hoje estão as políticas públicas voltadas para a cultura? Qual é a sua avaliação aqui no estado do Ceará, mas também pensando em Brasil? Como estamos e o que queremos que aconteça daqui para frente? Nossa, essa pergunta que você está me fazendo, isso aí já dá um samba bom, não é? É uma alegria estar aqui com vocês, com essa mesa tão bacana, com esse auditório tão interessado no GIF, lugar certo, na hora certa, para a gente se perguntar o que você colocou, mas afinal de contas, por que a cultura ainda não conseguiu, não é, sair, digamos, da sua própria bolha, do seu campo? Por que é que a gente não consegue traduzir o nosso discurso para um mundo, digamos assim, mais amplo do que o nosso próprio? Por que a cultura é um espaço de tanto ruído, de tantas incompreensões entre nós, não é? E com o mundo que nos cerca? Por que nós não conseguimos imaginar esse lugar da cultura no território como esse ativo fundamental para as grandes transformações? Cultura é produto, mas cultura é processo, é isso que você está dizendo. Cultura é valor, são valores, né? Tem uma frase muito bacana do Celso Furtado, que eu gosto muito, que ele diz assim: a criatividade é uma invenção dos valores da cultura. Tem visões de criatividade que criam dependência, e tem valores da criatividade que criam emancipação. Então, são os valores da cultura que são essenciais para um protagonismo de mudanças no território. Mas por que é que a gente não consegue chegar lá? Aí eu te diria, a tua pergunta é muito boa, porque você diz assim: não, nós já temos marcos legais. Temos poucos marcos legais, muito poucos. Nós não temos uma política, digamos, nacional de cultura que dê conta do que o ministro Gilberto Gil falava há já 20 anos, não é? Pelo menos daquelas 3 dimensões. Eu acho que a gente entende a dimensão antropológica da cultura, o valor da cultura que a gente exercita todo dia. Todos nós somos animais simbólicos, seres culturais, não é? A cidadania, a questão dos direitos culturais, o acesso aos direitos culturais. Mas eu acho que a dimensão econômica, para mim, é problemática. Eu acho que nós não conseguimos ainda avançar numa política nacional para uma visão econômica da cultura no território. Eu penso que esse é um problema. Nós precisamos de uma política nacional que reconheça o valor dessa economia, que alguns chamam de criativa, outros chamam de economia da cultura, outros chamam de economia dos bens simbólicos. Eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente fala de economias contra-hegemônicas, a gente está falando de economia circular, a gente está falando de uma parte da economia verde, a gente está falando da economia solidária, mas a gente também está falando de economia dos bens e dos serviços simbólicos, da economia da cultura e da criatividade. Não temos marcos legais, não temos uma política nacional. A institucionalidade da cultura é frágil. Ela é tão frágil que ela está sempre querendo se proteger e se salvar. Portanto, nunca há tempo para que ela se traduza para o mundo empresarial, para o campo da filantropia, para as organizações não governamentais. Esse diálogo acaba sendo prejudicado pela nossa própria fragilidade institucional. O primeiro ministério que é extinto em períodos ditatoriais é o Ministério da Cultura. É evidente, é preciso atacar aquilo que poderia ser disruptivo, inovador e transformador. Faz todo sentido que se acabe a cultura quando se é um ditador, não é?
Agora, a questão nossa é como é que a gente sai da nossa bolha. Eu acho que essa é uma pergunta, eu respondo com uma pergunta, para que a gente possa traduzir o lugar da cultura para o desenvolvimento brasileiro, latino-americano, especialmente para esse hemisfério sul. Eu penso aqui no Caribe, na África, nós estamos discutindo isso aqui, não é? América Latina, um país que é um celeiro da biodiversidade, mas o Gilberto Gil também falava na biodiversidade cultural, significa que a gente tem que falar dos usos dos territórios, e são usos culturais. Então, por que é que a cultura não ainda é reconhecida como esse ativo de transformação? Acho que a gente está falando para os mesmos. Política cultural não é política só para artista. Política cultural é para a população brasileira. A gente entende isso muito facilmente na saúde. Política de saúde é para todo mundo. A gente quer saúde, não quer doença. Mas política de saúde não é só para médico. Então, a gente tem que entender também qual é a dimensão da política cultural que a gente está falando. Perfeito. Palmas? Eu gosto de mesa de cultura que é assim, né? Eu dei a deixa, já veio, ó. Vamos continuar até o final. Segurem aí os capacetes que vamos em pedradas. Mariana Ressegue, diretora do Ser de Cultura. Mariana, eu admiro o trabalho do Ser de Cultura desde a publicação do Cultura em Evidência, que está evidenciado na minha monografia de graduação. Então, eu acredito que pesquisas e trabalhos que nos dão insumos para a gente debater os nossos assuntos são muito importantes. Nessa publicação, já atravessavam diversas questões voltadas aos desafios do financiamento cultural e reconhecimento do setor nas políticas públicas, na filantropia e como plataforma de emancipação e de garantia da democracia no Brasil, porque é isso que a cultura é. Quer falar de democracia, está falando de cultura também. Que resultados dessa pesquisa do Cultura em Evidência e também da recente Cultura e Clima, que eu tive o prazer de colaborar, que é essa minha causa de pesquisa, né? Então, eu me encontrei com o Ser de Cultura num bom momento. O que do Cultura e Evidência e da pesquisa Cultura e Clima você pode compartilhar com a gente para dar uma dimensão de o que os dados trazem, para ninguém mais dizer que cultura é algo menos importante do que realmente é, porque cultura é muito importante. Mas por que essa sala não está lotada e as outras estão? Boa pergunta, Marcele. Bom dia a todos, todos e todas. É um prazer estar aqui. Marcele já me apresentou, Patrícia também. Meu nome é Mariana Ressegue, eu sou diretora executiva do Ser de Cultura. E aí eu queria agradecer imensamente o Instituto MOL pela parceria nessa proposição dessa mesa. Eu frequento congressos de IFE já há alguns anos. Esse acho que é o meu 4º congresso. E eu nunca tinha visto uma mesa discutindo cultura do jeito que a gente está discutindo aqui, que eu acho que é muito importante, porque a cultura sempre fica relegada ao campo do entretenimento, que é algo muito importante, mas que a gente precisa pensar mais transversalmente. Então, acho que é uma proposição inovadora também, acho que é novo para o investimento social privado discutir isso dessa forma transversal que a gente vai fazer aqui com diferentes perfis. Queria agradecer Paraíba, Jim, Cláudia e Marcele, que aceitaram também estar aqui com a gente para discutir a partir disso, porque acho que a gente trouxe uma mesa com diferentes olhares para a cultura, como o Marcele traz. Cultura é algo muito amplo, muito diverso, com várias complexidades, e acho que a gente poder ouvir cada uma dessas falas aqui vai ser um disparador, e acho que gosto de falar nessas mesas para a gente realmente pensar começos, né? Não encerrar essa discussão aqui. Então, acho que o que Cláudia traz, o que a gente vai trazer aqui, são provocadores para que a gente possa pensar a continuação dessa forma de atuação. E aí o Ser de Cultura tem feito esse trabalho, né? Então, o Ser de Cultura tem a missão de valorizar a diversidade cultural dos biomas. E a gente tem feito pesquisas, como a Marcele traz na sua fala também. A gente fez o Cultura Evidência em 2023, que eu costumo dizer que o Cultura Evidência é um grande olhar para o horizonte dos dados de cultura que existem, pensando numa retomada do MIN, que a gente fez isso, também produziu isso. Teve um artigo da Cláudia Leitão também, que escreveu com a gente, pensando nessa retomada, que a gente pudesse oferecer esses dados já sistematizados e facilitar um processo de retomada das políticas públicas, sabendo que a gente teve um desmonte, sabendo que a gente teve um desmonte de orçamento. E essas pesquisas que a gente fez, essa Cultura Evidência, que é nosso olhar de horizonte, a gente ficou muito provocado onde estava essa conexão entre cultura e clima nas evidências, e a gente faz um mergulho vertical na Cultura e Clima, que é a pesquisa que a gente lançou no ano passado, na COP do Azerbaijão, também lançamos em Salvador, com a ideia de a gente conectar esses temas, porque como a Marcele também trouxe na fala dela, eu acho que a gente tem uma dificuldade de ver esse recurso, que é um recurso que chega grande nas mudanças climáticas, chega grande em outros setores, mas não chega no campo da cultura no território. Então, a gente precisa conectar essas conversas, e acho que
a gente tem uma tendência no setor social a isolar um pouco as conversas, né? Então, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de comunicação estratégica, que está aqui do lado. E acho que essas conversas são muito transversais, na verdade, né? A gente poderia estar fazendo um debate muito interessante se a gente pudesse ter se conectado aqui, porque são coisas muito interligadas, né? Então, eu trouxe uma apresentaçãozinha, e eu não sei se ela vai entrar aqui para a gente olhar um pouquinho dos dados, mas a ideia do que a gente traz aqui é exatamente provocar, a partir das evidências, uma visão de cenário, né, primeiro. Então, a gente quer olhar para a visão de cenário, mas também a gente poder aprofundar alguns debates aqui na nossa fala. Então, eu não sei se... A apresentação da Mariana Ressegue, Sei de Cultura. Exato. Não sei se vai entrar aqui, porque eu trouxe... Vai entrar, tá vindo. Eu gosto de trazer os slides quando a gente fala de dados também, porque a gente às vezes vai soltando os dados e as pessoas não conectam muito nas nossas falas. Então, trazer aqui são pequenos bullet points mesmo para a gente debater. Mas acho que trazendo um pouco das pesquisas que a gente fez, então vou aprofundar aqui o Cultura e Evidência, a gente fez nessa lógica, né, de construção a partir de bases de dados nacionais, internacionais, olhando para o que já existia dos dados nesses bancos, e a gente fez uma sistematização desses dados, né? Então, se vocês puderem acessar, depois a gente vai deixar aqui os sites, vocês vão poder ver que a gente dividiu em 11 sessões, né, divididas... Chegou! Divididas estrategicamente para que a gente possa discutir os temas que interessam. Então, é uma pesquisa que você não precisa ler o relatório inteiro para entender os temas que a gente está trazendo. A gente trouxe articulistas, é um trabalho que a gente faz também no Cultura e Clima, né? Marcele, articulista do Cultura e Clima, Cláudia, articulista do Cultura e Evidência. E a gente faz esse trabalho muito numa lógica de poder facilitar o acesso, né? Então, que todas as... Por que a gente tem uma dificuldade de não romper as bolhas no campo da cultura? Porque a gente não consegue que muitas dessas informações cheguem nas pessoas, que a gente possa debater e pressionar pelo direito da cultura, né? Então, a gente faz esse esforço de traduzir esses conceitos e essas evidências. E na plataforma também a gente oferece uma biblioteca disponível para quem quiser acessar. Mas vamos lá, que acho que eu trago aqui nessa começo dessa nossa apresentação muito uma lógica de como a cultura é um pilar de desenvolvimento sustentável. Acho que quando a gente... Marcele foi nomeada, vai estar levando essa agenda, mas acho que a gente tem que falar cada vez mais que não existe transformação em desenvolvimento sustentável se a gente não falar de cultura, se a gente não tiver dinheiro chegando nos territórios para a cultura. A cultura é transformadora e ela é transformação, e acho que a gente precisa falar disso fortemente. Acho que a Mesa da Manhã trouxe muito lindamente, né, a atuação nos territórios. Acho que a gente olha e acho que a gente se identifica e empatiza com as falas na manhã, muito pela lógica da cultura de cada uma das pessoas que estão ali, né? Então, acho que a gente precisa falar sobre isso para a gente poder ter envolvimento. E aí eu acho que a gente está num momento muito importante também mundial, porque o Brasil é reconhecido mundialmente por sua potência e diversidade cultural. A gente teve uma retomada, né, de investimentos no campo da cultura atualmente. Então, a gente tem, em 2020, a economia criativa representando 2,9% do PIB brasileiro. Então, a gente totaliza aí 217 bilhões de reais. Esse valor, como a Patrícia também trouxe na fala dela, né, esse valor é comparável ao PIB da construção civil, por exemplo, e superior ao PIB do setor extrativista mineral. Então, a gente tem uma potência de transformação, e acho que é importante que a gente fale de recurso, de dinheiro. Não é só no campo da ideologia, do que a gente acha importante, mas a gente está falando de transformação que chega na geração de renda, na transformação dessas trajetórias individuais no território, da coletividade. Então, eu acho que é bem importante. E a gente tem uma projeção de a economia criativa crescer 13,5% até 2030, então superando a média de crescimento de 4,2% dos demais setores. Então, a gente tem uma projeção ainda de maior crescimento global da economia criativa, e a gente precisa construir as políticas estruturantes que podem ajudar a gente a crescer mais rápido aqui no Brasil a partir disso. Mas a gente tem grandes dificuldades, né? Então, eu trouxe as potencialidades, mas trago também as desigualdades que a gente tem no campo da cultura, né? Então, dois terços da captação para a cultura é concentrada na região sudeste, não dado do Observatório Cultural. Importante a gente falar sobre isso, a gente tem uma concentração, e acho que é muito interessante que a gente esteja aqui como GIF, como Congresso, discutindo isso no Nordeste, né, descentralizando, a gente está falando disso no Congresso inteiro, descentralizando os nossos poderes, pois a gente ainda tem a maior parte dos investimentos da cultura indo para a região Sudeste. Vamos junto, né? A região Sudeste, então a gente precisa falar sobre isso. For muito bom, adoramos. Boa. Grande salva de palmas para todos nós. Salva de palmas para o Congresso GIF. Isso aí, muito bom.
2,5% de diretores e roteiristas são pessoas pretas. Então, a gente tem um trabalho gigantesco de fazer essa inclusão, né, de diretores, roteiristas no campo do audiovisual, de pessoas pretas. A gente tem que levar formação, a gente tem que levar recurso, a gente tem que realmente descentralizar esses recursos. E a gente tem, como boa parte dos dados de desigualdade, né, quem me conhece no Congresso GIF talvez saiba que eu também fui pesquisadora do campo de juventudes. Os dados de juventude são muito parecidos no campo da cultura, porque as desigualdades brasileiras são muito transversais a todos os temas. E a gente vê aqui que o rendimento médio mensal de mulheres pardas na economia criativa é o menor de todos os gêneros e raças. Então, a gente realmente precisa discutir isso de forma transversalmente. E aí eu trago aqui alguns dados que a gente já acabou pincelando nas falas aqui de introdução, mas acho que é super importante trazer as nossas relações com o investimento social privado, né? Então, no censo GIF mesmo, a gente tem 36% das 137 organizações que responderam ao último censo declararam trabalhar com cultura, mas apenas 6% tem a temática como foco principal. Então, a gente ainda tem um caminho longo de desenvolvimento de ter mais recursos do investimento social privado, né, para a gente poder desenvolver a cultura de forma transversal. A cultura é a segunda área temática com mais volume de investimentos depois de educação no campo do investimento social privado, mas a diferença é enorme. A educação fica com quase 2 bilhões e cultura e artes com 420 bilhões. E aí eu trago um dado muito importante, que é, apesar da gente ter esse valor comparativamente relacionado alto, a gente tem uma dificuldade, e aí eu trago os dados da iniciativa PIPA também, que acho que é importante a gente sempre trabalhar com as evidências, que a cultura é o principal segmento de atuação das organizações periféricas, como a Marcélia trouxe, mas 71,8% das organizações que trabalham no segmento de cultura vivem com menos de R$25 mil por ano. Então, a gente tem um trabalho longo de descentralizar esses recursos, de ajudar o poder público a fazer isso, e a gente precisa passar por isso, a partir da nossa lógica de investimento social privado, poder prototipar iniciativas, poder ajudar a influenciar, produzir evidências, a gente fazer um bom advocacy para que a gente tenha um plano nacional de cultura articulado, chegando ao território, com recursos, isso é muito importante. E aí eu acho que faço aqui, terminando essa fala inicial, né? E aí acho que a Cláudia trouxe um pouco isso. A gente precisa trabalhar com investimento social privado, porque a gente não possa viver o desmonte que a gente viveu no governo Bolsonaro, a importância de fortalecimento das instituições culturais. Acho que o investimento social privado tem um papel importantíssimo nisso, com recursos para as instituições, para a gente fortalecer e barrar possíveis retrocessos. Então, como a Cláudia trouxe, a gente não pode ficar se defendendo o tempo inteiro. A gente precisa estar estruturado para poder barrar os possíveis retrocessos que a gente tem. Então, construir bons marcos legais, construir boas instituições que tenham força para poder barrar isso é muito importante. A gente tem um potencial mesmo, né, de desenvolvimento ainda grande nessa interlocução da cultura e do investimento social privado. Eu acho que essa é uma reflexão que eu faço aqui e trago para a gente debater, né, como é que a gente pode fortalecer e desenvolver esse investimento em cultura e fazer os recursos chegar no território, né? Acho que isso é muito importante, porque acaba ficando concentrado ainda. E próximos passos, eu trago aqui uma ideia da gente retomar a rede temática de cultura do GIF, levantar essa massa crítica interna no investimento social privado para que a gente possa ter mais recursos chegando no campo e no território. Então, termino minha fala com essas reflexões. Vamos lá. Mariana, a outra Mariana da mesa. Mariana Campanati, diretora executiva do Instituto MOL, que promove a cultura de doação no Brasil. Mari, o Instituto MOL ele tem esse trabalho voltado para a conexão, para ações que transformam, e aí ele chama esse trabalho de cultura de doação. Olha só vocês, não é mesmo? A cultura, ela é uma aliada do trabalho de vocês? Da onde que veio essa junção de palavras? E que saberes nessa jornada você pode compartilhar com a gente? Porque cultura de doação é muito específico, mas faz muito sentido. Compartilha com a gente o porquê dessa escolha e o que você aprendeu até aqui com o Instituto MOL. Obrigada, Má. Bom dia, gente. Segunda Mari na mesa. Mas os anos 80 e 90 produziu muitas de nós aqui no GIF. Porque ontem eu almocei com mais 4 Marianas e nem eram as minhas Marianas que eu estou acostumada a encontrar. Então, somos muitas aqui. Bom dia, feliz de estar nessa mesa aqui colorida, né, nessa paleta aqui. Sou do Instituto MOL. Estamos falando de cultura, acho que, né, pessoas com muita propriedade e vivência para trazer a questão da cultura, mas eu estou trazendo a cultura que diz muito sobre nós também, nossas atuações, que é a cultura de doação. Esse é o trabalho do Instituto MOL, mas a gente tem vários outros aqui. A gente está também, inclusive, com o MCD, o Movimento Cultura de Doação, que convido todo mundo a fazer parte, porque a gente precisa construir essa cultura no Brasil. Marcele falou que cultura é aquilo que faz o mundo mover, é a cultura que transforma. Então, se a gente está falando sobre transformação social, impacto, a gente tem que criar essa cultura no Brasil, porque a gente, por mais
que se reconheça e acredite ser uma nação muito generosa. A gente está muito, muito aquém de várias outras nações no quesito doação, reconhecer o papel das organizações, das ONGs, saber o que faz, a gente não conhece, né? Então, o World Giving Index, né, que é esse ranking mundial que fala sobre onde estamos em comparação ao resto do mundo em termos de doação, o Brasil está em 86º lugar. Esse é um ranking que tem 140 países, então a gente está mal. E ele basicamente mede se as pessoas doaram recursos, se elas foram voluntárias, se elas ajudaram o próximo. Então a gente tem muito a caminhar ainda, né? Em comparação a outras nações, por exemplo. E é claro, né? Tipo, cada nação tem um motivo pelo qual é doadora. Muito está relacionado à religião, ou à cultura do give back, devolver. No Brasil a gente tem um conceito de se eu prosperei é porque, apesar do Brasil, eu prosperei. Eu prosperei porque eu lutei muito. A cultura meritocrática, assim. Então, como é que a gente constrói isso? Os Estados Unidos, por exemplo, enfim, todo mundo tem muitos dados aqui, mas estima-se que 2% do PIB vai para doação, as pessoas devolvem para a universidade que estudou ou doam no território, e o Brasil é 0,2% que a gente tem rastreado. Então, trabalhamos para isso, para criar essa cultura de doação. E aí, como que a gente faz isso? Com várias estratégias. Uma delas é uma série de estudos também. A gente tem uma série que chama Doar Brasileiro, que investiga o que mobiliza as pessoas, o que realmente faz as pessoas se envolverem e como que a gente poderia aproveitar essa mobilização para trazer para a nossa área, né? Para fortalecer, para que as pessoas saibam que se existem 800 mil ONGs no Brasil, elas estão fazendo algo muito relevante. Não é à toa que a gente está aqui hoje. Então, a gente lançou 2 estudos ano passado. Obrigada, gente. Mentira. Eu tô acostumada a fazer home office com crianças se pegando assim, fingindo que nada tá acontecendo aqui. Então, tô em casa. Tá tranquilo. A gente lançou um estudo que relaciona cultura de doação e esportes, porque esportes tá muito... Futebol, ano passado teve Olimpíadas e a gente viu a campanha do Corinthians para arrecadar 40 milhões para construir um estádio e pagar uma dívida. Então, assim, o que a gente aprende com isso, né? Não vamos... Se é uma questão de recurso, por que o Corinthians está conseguindo e a gente está aqui falando de pautas fundamentais num cenário absurdo brasileiro e a gente não consegue mobilizar tanto? O que a gente pode aprender com isso? A gente foi investigar. E aí a gente lançou e trago muito aqui essa relação, que foi o Cultura e Música. Como que artistas, festivais podem, de alguma forma, fortalecer o terceiro setor, podem colaborar na discussão, podem se envolver em causas. Porque aí o que a gente percebe? Os artistas dizem, não se comprometem com causas porque a gente vive a cultura também do cancelamento. Então, por que eu vou me posicionar com essa causa, sendo que aí eu posso perder minha base de fãs? E a gente investiga e descobre com a pesquisa que 93% dos fãs de música acham muito positivo e inovador que um artista se posicione por uma causa. Então, a gente leva esses dados para conseguir trazer a mobilização para quem realmente está falando com a galera, né? Então, eu acho fundamental a gente olhar para o que realmente mobiliza. Às vezes a gente fica numa discussão, inclusive como setor, que não está conversando com o que está acontecendo na rua, né? Então, quero trazer a Lady Gaga. Eu sei que a gente está falando de cultura brasileira e latino-americana, mas o que aconteceu na Gaga Cabana? Isso aí. 2.100.000 pessoas com apenas 200 ocorrências de problemas. Quer dizer, você juntou ali 2 milhões de pessoas curtindo Lady Gaga, que é esse símbolo que fala muito com a comunidade LGBTQIAPN+, que fala com várias outras comunidades, com a comunidade PCD, fala sobre questões de jovens, que é muito real e atual, é um problema que a gente tem que olhar, questões da solidão. E, de repente, conectou todo mundo lá num grande festival gratuito, acessível e amoroso, assim. E aí, discutindo e trazendo junto pautas progressistas ali pela cultura. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar e a gente tem que aprender junto, né? O que aconteceu? Show do Gilberto Gil também, que trouxe pautas e que todo mundo se emocionou e se mobiliza. E isso faz acontecer, né? Como que a gente traz isso também para colaborar com o nosso setor? É um pouco disso, assim. Como que a gente faz a conversa dos memes, também falar com o que a gente pode aprender
para falar de investimento social privado, para falar de fortalecimento das organizações sociais. Vai um pouco aí nesse caminho, Má. Obrigada. Perfeito. Palmas. A gente vai agora ouvir um pouco de Jim Alves, artesão e mestre de cultura popular do Cariri. O Cariri, que é essa nossa referência de como se pensar, viver e acreditar em cultura. Jim, a sua vivência na arte e na cultura, ela vem de longe, ela atravessa a sua família, ela atravessa o seu território, quem você traz muito isso, né? Quando a gente conversou antes, e também eu dei um Google e vi muitas coisas maneiras sobre a sua história. Estou muito feliz de estar aqui te conhecendo. Você acha que as pessoas realmente entendem o poder desse saber que é territorial? No seu caso, esse saber que vem do artesanato? Você acha que essa forma de ver o mundo com as mãos poderia chegar a outros lugares? E como que poderia chegar a outros lugares? Conta pra gente um pouco dessa sua vivência. Bom dia a todos. Eu sou Jim Alves, mestre artesão do Cariri. Comecei a trabalhar com 12 anos. E hoje eu faço arte dos mestres da minha região para mostrar um pouco da cultura da minha região do Cariri, em forma de escultura em madeira. Eu comecei, na época que eu comecei, eu ganhava R$2 por quinzena. E eu sou um dos que lutou até virar mestre, porque eu vi muitos artistas desistir no caminho da arte por falta de ou de ajuda ou falta de um desenvolvimento melhor. Um desenvolvimento melhor da cultura da nossa região. E vejo que falta ainda eventos para que mostre o nosso trabalho, porque a parte do trabalho a gente consegue fazer. Mas aí, às vezes, fica um pouco escondido porque não tem muitos eventos e fica difícil a gente poder vender as nossas obras. Perfeito. Eu percebo muito, mestre, quando você traz a questão do seu território e da forma de fazer o artesanato, que eu, que sou uma pessoa que pesquisa cultura e clima, pouquíssimas vezes usei artesanato como uma referência para falar sobre potência cultural. E é por isso a importância da sua mesa aqui com a gente, da sua presença. Porque quando a gente está falando sobre arte, todo mundo pensa lá no museu, naquele quadro, ou na Lady Gaga, ou naquele artista. Mas quando a gente está falando desses poderes e saberes da arte, a gente está falando disso, daquilo que faz com a mão, daquilo que significa coisas importantes para os nossos territórios. E por falar em território, também mestre aqui do meu lado, Paraíba de Medeiros, Cia bate palmas, o mágico da cultura popular. Também peguei na internet isso, viu? Mágico da cultura popular, achei potente. O senhor é artista. Falou para chamar de você. Você é artista. Você respira a arte e nós aqui nessa mesa acreditamos que a arte é essa esperança, né, do amanhã, é a esperança do Brasil e do mundo que a gente acredita. Como que você percebe a sua arte se transformando em poder? Porque disseram que era saberes e poderes da cultura. Então, a gente falou do que a gente sabe. E o poder, quando é que ele chega pra gente? Sou paraíba, nordestino brasileiro, cidadão do mundo inteiro, Fortaleza é meu lugar. Sou Patativa, Malas Artes é Limeira, sou Descartes, sou Pereira, sou Cordão de Caruá. Num bate-papo, numa sala cibernética, tomei licença poética e comecei a improvisar. Saí da terra e entrei na atmosfera, um giro na esfera e voltei pro meu lugar. Da terra eu entrei na atmosfera, um giro na esfera e voltei pro meu lugar. Olha, eu também vou navegar acima da risca do mar. Sou paraíba, nordestino, brasileiro do mundo inteiro, Fortaleza é meu lugar. Sou Patativa, Malas Artes é Limeira, sou Descartes, sou Pereira, sou Cordão de Caruá. Patativa, Malas Artes é Limeira, Descartes, Gadelha, sou Cordão de Caruá. Yeah! Eu pedi licença para ficar em pé, eu sou meio agoniado assim, eu fico mais à vontade, tá? Gente, esse primeiro momento eu vou falar de uma coisa mais subjetiva, vai ter outra pergunta depois, eu falo de forma da arte, mas como um instrumento de transformação social. Vou falar
primeiro, a minha experiência com arte, como a arte foi um instrumento de poder para mim, para a minha pessoa. Eu cheguei do interior, não foi em uma cidade do interior, não, foi do mato mesmo, como o Pátio e o Leão e o Gilberto Gil. Né? Eu cheguei dos matos mesmo, e vim para Fortaleza. E quando cheguei aqui, um colega foi mostrar, um colega da turma da aula, da sala, foi mostrar o teatro José de Alencar. Eu não conhecia multidão, eu não conhecia prédio de 2 andares, imagina, né? Eu não conhecia asfalto, eu não conhecia o mar, sou de peixe e não conhecia o mar. Quer dizer, eu estava em outro planeta, eu tinha chegado em outro planeta, eu não conhecia ônibus coletivo. Você não sabe o tanto de coisa que era o som da cidade, o barulho da cidade, tudo era muito estranho. Eu entrei no Teatro Zé de Alencar, já fiquei encantado com aquela caixa, o Teatro de Alencar, o Jô Soares sempre elogiava o Teatro de Alencar, que é um teatro muito lindo, cara. Então, já fiquei encantado com aquela arquitetura e aquela caixa colorida e cheia de cor, de significados muito... Bem, fiquei muito impressionado. E no palco, lá distante, estava o Ednardo, tocando Pavão Misterioso. No bordão, Pavão Misterioso. E nesse momento que eu estava me sentindo num mundo totalmente estranho, eu recebi assim um choque, um raio que me fez me sentir dono daquele espaço também, pertencendo àquele espaço. Porque eu sabia cantar, agora já posso sentar, porque eu sabia o cordel do Pavão Misterioso todo decorado. Porque meu pai veio para o campo, para os matos, fazer açude, fazer cerca, fazer casas, tinha chegado da Paraíba. E eu fui, a pessoa que meu pai comprou lá essa terra, disse, o filho mais velho vai ficar estudando na minha casa. Ficou amigo da família, né? E o filho mais velho era eu. 10 filhos, eu era o mais velho, fui sorteado. Eu sempre tive um pouco de sorte. Eu fui sorteado para ficar na casa desse cidadão que morava na cidade. Só que quando eu voltava lá para a fazenda, meus irmãos diziam, você está num bem bom, então é o seguinte, é você que vai buscar água lá no cacimbão, porque não tinha açude ainda, é você que vai buscar lenha, é você que vai fazer isso, vai levar comida dos trabalhadores, atravessar riacho nadando. Menino, era muita coisa. E eu comecei a recitar cordéis para os vaqueiros, para os moradores, trabalhadores, na calçada lá de casa. E eles começaram a insistir tanto para eu recitar cordéis, que eu comecei a trocar, não sei se aí, já entra assim, acho que no campo da Cláudia, de economia criativa. Eu comecei a trocar meu serviço por esses alfazeiros que me sobrecarregavam, né? Eu digo, eu vou recitar o Pavão Misterioso, mas vocês vão amanhã botar uma carga d'água no meu lugar. Tá entendendo? Então, comecei a... intuitiva, acho que é um ancestral da economia criativa. Então, é o seguinte, comecei a perceber que, bem, podia trocar o cordel por esses serviços e tudo mais. Então, quando eu vi o Ednardo cantando Pavão Misterioso, eu sabia o cordel todo decorado. Eu vou contar uma história do Pavão Misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso, residia na Turquia e vai. Uma águazinha aqui para molhar. Ainda fico nervoso. Muito obrigado. Tá, eu vou... Opa, saiu? Tá saindo o som? Tá, né? Então, a arte como foi uma coisa que foi muito poderosa, eu ter trazido aquele cordel, né? E o ano atrasado, o Ednardo foi cantar no palco. Ednardo está aqui em Fortaleza, foi cantar e me convidou para participar do show. Aí o diretor do espetáculo era meio chatinho, sabe? Queria dizer o que eu tinha que falar e tal. Aí, mas na hora eu não resisti. Na hora que eu entrei no palco, eu digo, Ednardo, você estava aqui, nesse canto, eu contei essa história. Porque para mim foi um poder grande que a arte me deu de estar ali naquele momento, ao lado de uma pessoa que marcou aquele momento inicial de eu me apropriar da cidade e estar com ele naquele momento, no mesmo lugar. Né? Então, a arte tem essa coisa. Olha, cara, eu não tenho família aqui no Ceará, o pessoal veio da Paraíba, eu não tinha ninguém aqui na cidade. A arte, a música foi que
que me foi Régua e Compasso, a música do Régua e Compasso para eu traçar a minha vida. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar mais, falei mais da parte subjetiva, mas se eu tiver um minuto ainda, eu vou entrar um pouquinho aqui. Um minuto. Então é o seguinte, virei artista local da universidade. Eu vou dar um pulo aqui, porque o tempo é... Entrei na universidade. Aí eu tinha um complexo de culpa muito grande, porque eram 10 filhos, meu pai só podia investir em mim para eu trazer os outros depois. E eu estava na bagaceira com o violão, pegando trem sem dinheiro, tocando dentro de trem para ir com o Luiz Gonzaga no Cariri. Estava totalmente desbundado, né? Aí foi o seguinte, eu tinha um sentimento de culpa, meu pai mandava um dinheirinho para mim, mas era muito mais papel cobrando o que era que eu estava fazendo aqui do que dinheiro. Então é o seguinte, cara. Então eu tinha um sentimento de culpa de ser vagabundo, aquela coisa malandra, aquela coisa como meu pai me via, né? Mas aí na universidade eu comecei a fazer shows. E comecei a cantar as coisas que eu tinha ouvido dos vaqueiros, dos aboios, dos trabalhadores, dos artistas de feira da cidade, dos cordelistas. E eu vi que eu me comunicava muito bem com a plateia. Senti que isso era uma coisa muito forte, para eu me agarrar e seguir minha vida. Era o cavalo selado que ia passando, isso só passa uma vez, né? Nesse eu fui. E foi aí nesse momento dos shows da universidade que eu percebi que eu não era mais um vagabundo, era um artista, e comecei a entender o que era que eu estava fazendo. Que no começo eu pensei que era só farra, e comecei a entender que eu era um artista que tinha uma coisa, que eu oferecia uma coisa, um produto, que tinha um valor. E nisso eu fui me fazendo, comecei a participar de festivais, e fui. Bem, eu vou fechar minha fala por aqui, porque depois eu quero falar de como é que eu levei essa minha experiência pessoal, esse meu aprendizado, para multiplicar em comunidades e com os grupos que eu trabalho. Trabalhei e trabalho, tá? Então tá. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido dentro? Tem ideias de como a gente pode fortalecer a cultura nesse espaço, nas periferias, no debate das políticas públicas? Porque agora é o momento das ideias. Se você tem um caderno, anota, porque eu não tenho, então anotem por mim, porque eu quero as ideias que vão sair agora dessa nossa última rodada. Vou começar de onde eu vim, então. Cláudia Leitão. Esse é o momento onde a gente pergunta e responde de forma rápida, porque eu olhei ali que tem 33 minutos. Então, assim, a gente vai fazer o fast, beleza? Como que você acredita que as organizações aqui presentes poderiam apoiar mais a cultura nos territórios? Valendo. Valendo. Bom, eu tinha uma apresentação que realmente eu não vou passar, porque não haverá tempo, mas depois talvez a gente encontre uma forma de passar para vocês, tá? Professor organiza, né? Não adianta, é PowerPoint. Então, eu trouxe também uma coisa, Mariana, que eu também depois queria compartilhar. Mas como é que a gente pode, digamos, sair da bolha, né? Eu falei da bolha no primeiro momento e agora no segundo. Há uma tarefa importante dos governos também. Eu queria aqui citar e saudar o Ministério da Cultura, especialmente a partir da Secretaria de Fomento, nesse momento, Fomento e Economia Criativa. Eu também queria dar essa notícia aí, viu? Parece que agora vai separar de novo. Vamos ter a Secretaria de Fomento e vamos ter uma Secretaria da Economia Criativa. Talvez a gente esteja há um mês disso acontecer. O Brasil terá uma Secretaria autônoma para a economia criativa. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque é preciso autonomia para essas políticas. Mas o fomento ele é fundamental. O secretário Enilton Menezes, ele teve uma ideia que eu considero uma ideia brilhante, né? Porque além de ele enfrentar a demonização da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet foi demonizada, foi destruída, foi meio que pulverizada, ele trouxe de volta para o Ministério e ele resolveu avançar pensando nichos exatamente para o envolvimento da sociedade civil, do empresariado, das organizações não governamentais, pensando um Brasil de muita diversidade. Aí ele começou, desde que ele chegou no Ministério, portanto, há 2 anos e pouco, ele começou a pensar em calhas da Lei Rouanet. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a Lei Rouanet tem uma calha chamada
Rouanet das juventudes, você tem uma Rouanet das favelas, você tem uma Rouanet dos territórios criativos. Não sei se todo mundo sabe disso. Isso significa que a Rouanet agora se regionalizou, além da Rouanet Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Nada disso existia há 2 anos atrás. A gente tem que entender para levar esse discurso para as organizações, não governamentais, para a iniciativa privada, para dizer o seguinte: vocês têm formas de trabalhar com a cultura agora, de uma forma, inclusive, que tem a ver com o fomento que o próprio Ministério também já oferece. Eu acho que esse é um ponto, trabalharmos os territórios criativos, trazendo as juventudes, trazendo as regiões vulneráveis do Brasil, as regiões periféricas desse país, e tudo isso pode ser feito nessa perspectiva de trazer o empresariado para fortalecer essas dinâmicas econômicas. Terminando, eu sei que acabou o tempo. Não adianta criar se eu não produzo. Não, Paraíba? Eu tenho uma ideia na cabeça, tá bom? Aí eu quero produzir, fazer que aquela ideia abstrata se torne um produto, um bem ou um serviço. Se eu não conseguir distribuir, não adiantou. Eu sou o túmulo da música, o túmulo do livro, o túmulo do filme, o túmulo de tudo. Eu tenho que ter distribuição. Então, o gap da distribuição é gravíssimo no Brasil. O Brasil é o país do atravessador. Tem gente ganhando, mas não é o artista, não é o Jim. O pessoal que está lá no Cariri, que faz artesanato, metade dele já desistiu e voltou a ser pedreiro, pessoal. Voltou para ser pedreiro. Por quê? Porque não vive da sua arte, tem que alimentar a sua família. Então, recado, não dá para viver de edital. Edital não é política. Edital é um mecanismo, simples mecanismo de fomento. Mas eu não posso achar que a cultura vai viver de edital. Então, nós temos que criar outras formas de fomento. Eu aqui citei a questão dos territórios criativos, das favelas, das juventudes, as regionais. Acho que a gente tem que avançar. Se a gente não distribui e não entende o mercado, a gente também não consegue que os nossos produtos sejam consumidos. O Jim trabalha para que alguém compre o trabalho dele, concordam? Então, eu tenho que ter uma dinâmica territorial. Isso é a tal da economia cultural e criativa, onde eu crie, produza, comercialize e alguém consuma. É o que ou até esporte. A gente quer também um soft power do Brasil. A gente quer um Brasil criativo. Então, está faltando tudo isso. Não tem ecossistema criativo para criar, para produzir, para distribuir, para comercializar e para achar mercados. Esse é um outro problema. Temos que enfrentar isso e chegar nessas empresas e com soluções. Então, a gente tem que se preparar. Acho que essa mesa é muito bacana porque ela tem que criar essas astúcias, Não adianta mais a gente falar, não, a cultura é importante. Não adianta. Outra coisa, a gente tem que ter indicador para medir o impacto disso no território. E a gente não tem, Marcelo, não tem. A gente tem pouquíssimo, a gente fala de PIB, Cadê o IBGE, cara? Ninguém fala mais nem IBGE aqui. A gente fala de instituições privadas importantíssimas que estão calculando, mas a pergunta é, quais são os indicadores que medem o impacto da ação cultural no território? A qualidade de vida no território, como é que eu meço isso? Não tem. Nem a Unesco tem, nem as Nações Unidas tem, ninguém tem. Então, vamos ter que trabalhar também para criar novos índices de maturidade de territórios criativos, novos indicadores que sejam capazes de medir o lugar da cultura. Quanti e quali. Metodologias quanti e quali. Nós também não temos, Então, eu acho que é aí um desafio muito importante que a gente vai ter que vencer, que é avançar nos dados confiáveis. A gente precisa de marcos legais, a gente não tem. A gente precisa de novas formas de fomento, porque um artesão ele podia ter microcrédito orientado, Ele podia ter um apoio diferente só de edital, mas os editais monopolizaram as práticas de fomento do Brasil. Isso é um problema. Nós precisamos avançar com microcréditos orientados. Cadê a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco do Nordeste? Nós precisamos de agências de fomento que entendam que muitos artistas gostariam de contratar um pequeno crédito e pagariam se tivessem acesso a esse crédito. Muita gente não quer viver de edital. Isso é muito importante, a gente entender o valor dos setores e entender a diferença entre eles. Para algumas coisas é preciso apostar. Aí é investimento
que tem que ser público. Mas muita coisa, a iniciativa privada pode participar e há forma de sustentabilidade. Pessoal, ó, o mundo está virando tão rapidamente. Não é? Até 2030, que é o ano da Agenda 2030, metade do trabalho que existe hoje acabou. Acabou. Vai para a automatização, vai para a inteligência artificial, a internet das coisas. É um novo mundo laboral. A cultura tem um papel fundamental para a gente se ressituar nesse novo trabalho. E a gente sabe muito pouco dele. A gente continua formando as pessoas para as mesmas coisas. Então, qual é a formação que também a gente dá para as juventudes? Porque eu vou terminar dizendo uma palavra aqui que é satânica no mundo da cultura. Me perdoem, eu luto com cultura há muito tempo, eu estou acostumado a ouvir isso. Mas ninguém quer falar da palavra empreendedorismo, sabe, Marcele? Não, isso aí não, isso não é da cultura não. Essa palavra aí é muito ruim, ela é sinônimo de precarização. Depende. Ela é sinônimo de precarização quando ela precariza. Mas talvez as juventudes queiram exatamente uma nova forma de empreender. Elas queiram reinventar essa palavra. Então, nossa tarefa é não abandonar as palavras porque a gente não gosta delas. Eu acho que é ressignificá-las. Então, para a gente falar exatamente no GIF, não é, com a iniciativa privada, dá para esquecer a palavra empreendedorismo e dizer, não, essa palavra eu não gosto dela, essa não é palavra da cultura, a cultura não quer saber disso. Está na hora da gente falar de empreender, está na hora da gente falar de economia, está na hora da gente falar de dinâmicas econômicas, de consumo, de mercado, de crédito, de dado. A gente ainda tem um certo pudor com tudo isso. A cultura precisa caminhar para uma profissionalização e para se entender como desenvolvimento territorial. Anotaram? Vamos lá. Mais um episódio, então, de Valendo. Agora, Mariana Ressegue. E aí? O que você acha que falta para essa chave do acesso ao financiamento, principalmente desse tipo de financiamento que a gente está conversando aqui nesse congresso, chegar? Que desafio a gente está detectando aqui nessa mesa para poder alavancar o desenvolvimento do setor cultural e como o Sede Cultura gostaria de contribuir para possíveis soluções? Olha o caderno aí, hein? A gente está anotando para depois fazer o nosso GT de Cultura do Congresso GIF. Atenção. Obrigada, Marcele. Nossa, difícil falar depois da Cláudia, né? A Cláudia é professora que chegou, trouxe todos os nossos grandes marcos, mas eu vou aprofundar algumas grandes reflexões que a gente tem no Centro de Cultura. Eu acho que o que ela traz sobre dados é fundamental. Eu acho que a gente fazer pesquisa e por isso a gente se posiciona nesse lugar, né? De produzir pesquisa, de ajudar a construir, de construir isso colaborativamente, né? Eu acho que é muito importante que a gente possa linkar os diferentes setores na produção de pesquisa, novos indicadores, para que a gente possa sempre estar olhando para essas evidências e atualizando e conseguindo construir isso num plano de desenvolvimento de longo prazo, né? Acho que é um problema que acontece muito, especialmente também no campo da cultura, é que chega um novo governo, muda as diretrizes, a gente encerra políticas, constrói outras, ou não consegue desenvolvê-las de forma sustentável. Então, acho que a gente precisa ter esse acompanhamento na lógica de fortalecer as instituições e poder fazer pressão. Acho que fazer pesquisa é muito importante ter esses dados na mão, mas acho que eu queria trazer uma reflexão que tem a ver exatamente com como o recurso está chegando nas pessoas, né? Eu acho que quando a gente olha para as leis de incentivo, para os dados que a gente tem, para a concentração de recursos que a gente tem, para onde está indo e tudo mais, a gente vê que esse distanciamento que a gente tomou, né, do campo da cultura por uma série de questões, né, por a gente relegar a cultura ao entretenimento, por não acreditar que isso é transversal, que passa pela vida das pessoas no território, que faz a transformação acontecer a partir do território, a gente também relegou isso à lei de incentivo, e a lei de incentivo ela é importante, ela é um marco, ela tem um lugar importante, mas o que Cláudia traz e que eu queria reforçar é que a gente não tem na lei de incentivo um plano nacional, uma diretriz clara, como é que a gente constrói esse financiamento chegando a partir de metas que a gente quer chegar, qual é o nosso plano. E a gente está nesse processo de construção do plano, né? No ano passado teve a Conferência Nacional de Cultura, a gente está nesse processo de escutas que o Ministério tem feito, e acho que a gente precisa incidir muito fortemente para que a gente tenha um plano nacional de cultura bem desenhado, que possa ser sustentável e não seja já nasça caducado, né? Porque às vezes acontece, a gente acaba tendo às vezes um plano que nasce caducado, então que a gente possa incidir com essas evidências, que a gente tenha pressão e que a gente tenha recursos para chegar nesses espaços de tomada de decisão, né? Porque, mais uma vez, como a cultura às vezes é relegada ao campo do entretenimento, a gente não entende isso como desenvolvimento territorial, desenvolvimento sustentável, a gente não trabalha numa lógica transversal. E eu acho que isso é o fundamental para mim nos próximos anos no trabalho que a gente tem feito no Centro de Cultura,
a cultura é direito, né? Acho que a gente precisa virar essa chave. Acho que o Gilberto Gil falava muito isso quando ministro. Ele fala, né? Tem um vídeo maravilhoso dele que ele fala da cultura é ordinária, cultura é arroz e feijão. Cultura é direito na mão das pessoas, na vida das pessoas. O Jim, acho que vai poder contar um pouco mais, tá com a peça dele talhando aqui, né? Que ele está fazendo, mas acho que a gente tem um trabalho de desenvolvimento no território que possa chegar nos indivíduos e transforme em trajetórias como a do Mestre Jim, que já é um formando e está formando novas gerações aí dos artesãos no Cariri. Então, eu fico muito provocada por esses caminhos. E eu acho que, para finalizar, eu acho que num congresso que a gente está discutindo exatamente, né, desconcentrar poder, conhecimento, riquezas, acho que a cultura realmente é peça fundamental e a gente vai ter que botar ela nos nossos planejamentos estratégicos como investimento social privado. Dali. Vamos lá. Então, agora com Mariana Campanati, ainda no esquema valendo. Ai, meu Deus. Tô Engraçado nervosa. que agora eu li a pergunta que a gente tinha planejado, mas eu fiquei com vontade de Faz fazer outra outra. Porque assim, a gente está fazendo aqui uma conversa onde muito do que está sendo trazido faz sentido provavelmente para a gente e para quem está aqui sentado nessa mesa. Mas é aí que está o problema. A gente precisa traduzir, explicar, transformar isso em algo que faça sentido para um tanto de outras pessoas que, quando ouvem a palavra cultura, diminuem a força que a cultura tem. Então, a pergunta que a gente tem aqui é como que as organizações, a filantropia, a sociedade civil, mas principalmente todo mundo que está aqui agora e que está sentindo que a gente realmente precisa de um clima de mudança para as práticas culturais, como que a gente pode contribuir para essa construção? Como que a gente pode contribuir? Nós que estamos aqui, já falei que a gente vai ter o GT de Cultura no Congresso GIF, espero que alguém tenha anotado, mas como que a gente pode contribuir para esse debate que a gente está fazendo, que não é só sobre grana, é sobre entendimento da importância da cultura como transformação, como poder e como saber? Na sua opinião, Mariana, valendo? Socorro. Não, imagina, você também breve. Acho que é muito do que foi discutido aqui já, nos outros painéis, inclusive, que é a gente só cuida e valoriza o que a gente conhece. E por conta da nossa história de colonização, a nossa história toda de construção da cultura hoje, a gente não conhece muito da cultura brasileira. A gente importou muita coisa. E a gente importou em todas as áreas. A gente importou na culinária, a gente importou na arte popular, a gente importou de vários. A gente não valoriza e a gente precisa conhecer. E quando a gente conhece, a gente cuida. Então, coincidimos, por exemplo, no projeto que fizemos juntos, Arte dos Mestres, que foi um projeto para trazer arte popular e conhecimento junto com a SP Arte, em que a SP Arte vendia obras com muita referência de Bauhaus por R$70 mil, e a gente tinha obras de mestres artesãos incríveis, históricos, que contam a história do nosso país, que tem a ver com a nossa história, com aquelas pessoas, com o território, com a população, com todo o Cariri e etc., vendendo ao lado e tentando não, né? E trabalhando para elevar o valor dessas obras, porque a gente vai lá, vai na feira de artesanato, não lembra e não associa, e negocia com o artesão, e vai até o limite, enquanto a gente olha lá um artistão, pá, e acha que é razoável cobrar R$70 mil. A obra era a seguinte, eu lembro porque a gente passou lá. Era uma TV que saía um tubo e ele conectava tipo num pinico, assim. Conceito, não estou questionando essa arte, não. Mas por que a gente não está olhando para o que está sendo produzido em outros lugares, né? E aí também entra muito na questão de política pública e é muito por estado também, né? Então tem estados que estão mais fortalecidos, estados estão menos. Aí é a área de vocês. Mas assim, a gente vai cuidar do que a gente conhece. Então a gente precisa conhecer. E a gente precisa valorizar e reconhecer. E aí o Brasil é puro suco de maravilhosidade de cultura, né? Então convido todo mundo a conhecer mais. Vou passar a bola para Jim, porque acho que ele pode falar muito melhor disso. E acho que só para contribuir, participei de uma conferência que era com povos originários e aí a língua tem um conceito que é o glottocídio. A gente já perdeu muitas línguas mães, línguas maternas, porque a gente não valoriza, não conhece e vai tendo esse olhar muito colonizado mesmo. Então acho que é fundamental a gente ocupar o imaginário com essas referências, valorizar a nossa cultura brasileira e trazer isso para as nossas organizações, um olhar real, institucionalizado de como a gente coloca a cultura no plano
direito à cultura, né? Cultura como direito, é isso, né? A gente olha para a saúde como direito e a gente esquece que é a cultura. E é tão fundamental quanto o trabalho de Paraíba que faz também com o seu território, com as pessoas e com as novas gerações, para ter a salvaguarda dessa arte que conta a nossa história, que é ancestral, que tem respostas. A gente só foi valorizar o artesanato quando uma gringa, gente, nem posso falar assim, não. Mas a Lina Bobardi veio e falou, nossa, aqui tem coisa. Aí a gente começou a olhar historicamente, né? A Adélia Borges fala isso nos estudos dela. Por que a gente não começa a tomar essa frente e fazer a gente mesmo perceber o que está acontecendo no Brasil, que é tão rico, que é tão maravilhoso, né, Jim? E Jim hoje trabalha com as futuras gerações e ele está conseguindo ser um dos mestres que está levando, assim. Então, a gente que trabalha com a arte, nem nós mesmos sabemos o valor das peças, né? Eu mesmo vim aprender um pouco da valorização do meu trabalho com a arte dos mestres. Foi tão do jeito que quando eu cheguei em São Paulo, que vi o valor da minha peça lá, eu disse, não vai vender não vamos fazer isso não, vamos ver se diminui mais um pouco. Aí o pessoal foi, não, tenha calma, que vai dar certo, faça só o seu trabalho, quer fazer a peça. Aí eu fui, fiz, aí eu fiquei assim, mas aí quando eu voltei de lá, já voltei com outro pensamento, tá entendendo? Que nossa arte mesmo tem valor. É uma arte que é trabalhada, feita à mão e tem a valorização. Só que é que nem a professora estava explicando. A gente é um país que vive muito de atravessador. Geralmente quem leva o lucro todinho não é os artistas, e sim os atravessadores. Suas obras estão passando no telão, Dinho, aqui, ó. Maravilhoso, Jim. E você trouxe essa peça para talhar? Como é que... Conta pra gente. Microfone. Essa peça aqui é uma peça que representa os mestres do Cariri, que é os mestres do reizado. E eu também coloquei o jumento, que é um animal que representa o Nordeste. Aí eu tento mostrar para o pessoal um pouco da cultura da minha região. Maravilhoso. Perfeito. Posso só trazer mais um dado que eu... Pode. Para concluir. Hoje, 10% de tudo que a gente ouve nas plataformas de música são produzidas por inteligência artificial. E aí a gente... Sério? Sério. E aí a gente está perdendo esse tipo de história e memória quando a gente não tem a política pública que está fazendo isso seguir, né? Então, se a gente vai usar a inteligência artificial, seja para pleitear os editais e não, né, para justamente criar arte. Tem acontecido muita coisa assim. Os mestres lá da minha região, o nosso sonho era que tivesse um colégio para nós poder ensinar, tá entendendo? Para nós era um sonho poder passar o que a gente sabe para as outras pessoas. Só que ainda hoje não é possível por causa disso. Falta de espaço e algumas pessoas que de um coração bom, que possa ver esse trabalho da gente, para a gente poder repassar o conhecimento para as outras pessoas. Eu posso ter uma palavrinha? Só uma palavra? É que há 20 anos atrás, Jim, o mestre Pedro Celeiro me dizia, ei, secretária, por que a gente não tem uma escola? Cara, a gente está andando em círculos, a gente não sai do lugar. Não é? Porque vamos exatamente aproveitar o GIF para dizer que há formas da gente ressuscitar as escolas de artes e ofícios. Muita coisa que já foi feita e que a gente perdeu. Não se trata só da inovação, do novo puro, mas é de retomar o que já existiu, o que já desapareceu. Então, eu acho que essa questão da transmissão do saber é um ponto, né, de fundamental, e a busca dos mercados. Usar a palavra mercado para dizer que não adianta fazer e também ser o túmulo do artesanato no Mestre Nosa, né? É verdade. Muito obrigada pelas palmas. Eu adorei que a mesa ficou automediada. Vocês perceberam que eu não precisei falar mais nada. Eu achei incrível. Muito bom mesmo. A gente vai, então, ouvir agora Mestre Paraíba. E aí, vou ter que dizer pro senhor que a gente tinha aqui combinado um negócio de pergunta, batido direitinho todas as palavras da pergunta. Mas eu acho que o senhor podia dizer o que o senhor quiser dizer. O que o senhor quer dizer diante desta conversa para este público? Legal. Então, eu terminei ali quando eu estava fazendo shows pela universidade, já comecei a me sentir, compreendi melhor minha função de artista. E depois, eu passei uma fase muito, acho que foi minha idade média,
eu me empolguei muito com aquilo e fiz uma farra de 10 anos. Passei 10 anos na boemia mesmo, virando noite. Bem, que também não foi ruim, foi muito bom, mas tinha hora que não dava. Tinha hora que não dava, chegou uma hora que não deu mais. Quando eu olhei para trás, os músicos que tocavam, que eu tinha tocado, o Panchico Rocha estava tocando com Lenine, o Jorge Elder está tocando ainda hoje com o Chico Buarque. O pessoal tinha ido embora, o pessoal que tinha mais tarimba mesmo tinha ido embora. Aí eu, o que é que eu vou fazer agora? Eu estava morando lá na Praia do Futuro, para Servir Luz, e eu via que as crianças tocavam naqueles caixotes de vender coisa de cana, rodinha de cana, caninha de açúcar, de vender pastel, de vender queijo assado, isopor, na jangada, eu morava na beira do mar. Eu digo, vou montar uma banda com esses meninos aí. E criamos a banda de lata de todas as cores. Banda de lata é uma expressão nordestina, como é que foi o forró? O forró foi bom em banda de lata, que foi muito bom. Bem, não sei qual é a origem, mas bom é um superlativo aumentativo. O banda de lata, criamos banda de lata todas as cores, com crianças moradoras de rua, situação de rua. E passamos 7 anos, tiramos todas as crianças que moravam na rua, muitos não voltaram às famílias, porque também a gente viu que quando a criança está na rua, é porque o melhor lugar para ela ainda é, em muitos casos, ainda é a rua. Eu vi casos assim terríveis da criança voltar para casa e eu digo, aqui não dá para ela ficar. Bem, não vou entrar nesse detalhe não, porque aqui é valendo, né? Então é o seguinte. Então criamos a banda de lata de todas as cores. Fomos premiados, Itaú, Unicef. Foi um projeto muito reconhecido. E eu voltei com força para a arte e educação. Eu tinha feito filosofia, voltei a estudar sobre a função da arte, como a arte educa e tal, porque eu precisava dar respostas mais pedagógicas. A gente saiu na revista Le Figaro, da França, 2 vezes no Globo Repórter, fantástico. Folha de São Paulo, saímos e a imprensa local, muitas vezes, a Cláudia viu alguma apresentação nossa com a banda de lata. E conseguimos recursos, e com recursos, sim. Com recursos, a gente tirou todas as crianças que moravam na beira-mar ali. Não ficou uma criança, porque compramos um sítio que tinha lagoa, que tinha canoa, que tinha psicopedagogos, que tinha ludoteca, que tinha cavalos para os meninos. Quem não foi para... Até menino que estava na família já queria sair da família para ir lá para o sítio. Então, só foi possível porque teve um recurso. O Fernando Henrique fez um discurso dizendo que no Brasil não tinha mais criança... Aí os meninos, ó. Dizendo que não tinha mais crianças moradoras de rua. Eram crianças em situação de trabalho infantil. Aí nós mudamos um pouco o perfil, mas... Hoje as ruas estão lotadas de novo, né? Parece aquele negócio que vai voltando. Bem, esses meninos, para completar minha fala aí, está aí a turma dançando. Hoje eles são... Muito obrigado. Eles convidaram uns 2 anos atrás para um encontro aqui numa área verde, o Parque do Cocó, uma área ecológica. Eu reencontrei, eu não conhecia mais, era um pai de família. Hoje eu sou padrinho de casamento, sou padrinho de crianças. Claro que a vida é assim, a vida oferece oportunidade e nem todos tiveram né, assim, se firmaram fortemente, mas uma grande maioria foi ajudada com a força da arte e da cultura. Viajamos pelo Brasil, foi muito legal. Mas deixa eu voltar aqui então para o trabalho atual. Nisso aí, quando a prefeita Luiziane foi eleita, ela pediu para multiplicar esse projeto nas periferias. Me arranjou uma Kombi aí, eu saí rodando pelas periferias e fazendo... Chegava, o que é que tem aqui? Aqui tem só o pancadão da TUF ou do Ceará. Então, a partir do pancadão, e vamos construindo as coisas, né? Sempre partindo do repertório, do conhecimento que eles tinham, para não chegar com coisa nova, para não chegar com aquela coisa, chegando com coisa estranha. Bem, daí, a gente estava no teatro, o Teatro de Alencar, vamos ver o Teatro de Alencar. A gente estava no teatro, e tinha uma pessoa assim, um magrelinho assim, um branquelinho assim, era o Joaquim,
do Banco Palmas, que hoje deu um show aqui na sua fala. Joaquim é uma figura muito massa. Me convidou para ir lá para o Conjunto Palmeiras, fazer um trabalho com arte e educação lá, montar uma escola de arte e cultura. Não conseguimos recurso. Não conseguimos recursos para fazer a escola de arte e cultura. Aí a Petrobras alegou que o Banco Palmas não tinha um estatuto, não tinha no estatuto uma cláusula de arte e cultura. Ficou por isso e a gente não conseguiu recurso. Bem, ficamos nos editais. Os editais, eles... é difícil dar continuidade a um trabalho com edital, porque termina o edital. E aí, você tem que estar correndo... Bem, mas deixa eu andar aqui, porque o tempo é curto. Aí o seguinte, quando eu cheguei lá no Conjunto Palmeiras, eu disse, cadê a turma? Eu era muito formador dos pontos de cultura. Que chegava lá, tava as pessoas lá. Cadê o pessoal, Joaquim? Ele disse, não, aqui é o seguinte, aqui você vindo para cá 2 vezes na semana, trazendo o violão para cá, já está bom demais. E eu vou catar o povo na rua, bicho. Aí, bem, mas faltava 1 mês e meio para o carnaval, como não deu certo a escola, ele disse, não, venha para cá. Eu fui. Juntamos todos os grupos de arte que tinha na comunidade. Lá tem um circo escola com criança de perna de pau, coisa mais linda, máscaras, pintura, malabaristas, tem o grupo de dança de rua, tem um salão dos idosos, corda-pés, um grupo de alimentos maracatu de Fortaleza. E criamos o bloco, como no conjunto, lá é Palmeiras, é Banco Palmas, Palma Fashion, Palma Limp, criamos o bloco Bate Palmas. Agora sim, agora não é fake não. Agora é de vera. 1 minuto, vixe, Maria, está longe demais, peraí, deixa eu dar um pulo. Peraí, então, vixe, agora eu fiquei aperreado. Sim, fizemos esse carnaval. No 2º ano, a gente já abriu o Carnaval Oficial de Fortaleza. E fomos criando produtos, porque a gente começou a receber um recurso de uma ONG americana, que o Joaquim convenceu que aquilo era um empreendimento de arte e cultura. Olha, agora faz 18 anos que a gente está lá. O tanto de projeto de trabalho que foram feitos lá, que acabou, que passou, e a gente está lá firme e forte. 12 dos meninos disseram, eu quero ficar aqui mesmo. Hoje a gente tem um ponto de cultura, vou para o final. Tem um sarau Bate-Palmas, tem a biblioteca Bate-Palmas, biblioteca comunitária, muito bem frequentada, porque o pai das meninas faz mamulengo e conta as historinhas dos livros, as crianças... Tem uma banda, que é Paraíba e Companhia Bate-Palmas, uma banda já profissional, que sempre toca, com os que ficam desde o começo. Tem o sarau, tem o Batuque de Mulher, que as meninas do grupo desse núcleo duro criou o Batuque de Mulheres. Tem o Palmeirê, os herês do Palmeiras, das crianças do Palmeiras. Menina, muita coisa. Eles entraram agora nessa área de comunicação da juventude aí, como é que chama? De guias, não sei de quê, da internet. Essa linguagem deles aí que estão bombando também. O Joaquim já convidou a turma ontem para ver se não faz uma parceria com o Banco Palmas. Olha aí, velho. Ou seja, cara, com pouco investimento, cara, a gente precisa de... A gente consegue muito... Eles não compreendem isso, cara. Não compreendem que com pouco investimento se faz uma escola. Bem, eu vou terminar. Nós fizemos agora, o Joaquim falou da economia solidária, né? Ele que chamou no começo, depois ficamos independentes. Depois de 3 anos, que era meu contrato com o Banco Palmas, eu tenho vindo com a comunidade, eu não vou embora daqui. E hoje a gente está até hoje lá. Tomamos uma casa do Joaquim para a gente. Joaquim cedeu uma casa para a gente, a gente não devolve mais. E estamos lá. Então é o seguinte, eu vou cantar uma música, cara. Eu gostei daquele negócio das palminhas aí. Ainda hoje, depois eu não falo lá. Eu estou mais acostumado para cantar do que falar, viu, gente? Quando eu cheguei, no primeiro, só fechar a música, tá? Rapidinho. Eu cheguei lá, que não tinha dinheiro para fazer a escola, que não tinha nada disso aí, a gente fez
teve essa ideia de fazer um bloco bate-palmas, juntar todos os grupos. E à noite eu cheguei com a letra de uma música. E uma melodia. Cheguei com uma música, letra e música, e apresentei para os grupos, para saber se os grupos topavam fazer o bloco bate-palmas. E a música, como eu já tinha lido sobre a história do Palmeiras, a história do canal, umas coisas da história de luta deles, a música era assim. Você pode ficar à vontade para participar aí da música, tá? Vai começar a brincadeira, bloco bate-palmas do Palmeiras. Vai começar a brincadeira, bloco bate-palmas do Palmeiras. Desde o tempo do canal que o povo se juntou num grande mutirão. Hoje com a mesma raça mostra sua graça nessa diversão. Bate-palmas é a alegria da periferia, é bom demais. Bom carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval de paz. Bom carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval bom, carnaval de paz. É pancada, é pancada, é pancada o som da nossa batucada. Libertária, libertária, é a nossa alegria solidária. É impressionante como uma música traduz a mesa inteira, não é mesmo? Bom, eu tô vendo aqui o fim berrando aqui na minha frente, mas eu queria ler, pelo menos, as perguntas que foram enviadas pra gente poder fechar. Como a gente começou, né, um pouquinho depois, a gente perdeu 15 minutos da mesa, então são esses 15 minutos seriam essas perguntas, mas eu já olho aqui para meus palestrantes que sei que vão gostar muito de tecer mais dessas conversas. Então, que dúvidas ou reflexões a gente suscitou aqui nessa mesa? Como fortalecer culturas locais sem cair em práticas folclorizantes ou extrativistas, pensando nas políticas públicas e o investimento social privado? Como estados como o Ceará, que não possuem a prática do investimento através de leis de incentivo ou filantropia, poderiam desenvolver estratégias para disseminar o senso de responsabilidade cultural? Uma pessoa que trabalhou com jovens que participavam de formações e fomentos com projetos culturais em São Paulo trouxe um pouco como pensar a carreira na área de cultura e não depender de políticas públicas, do edital, da premiação, que é mecanismo, não é direito, é mecanismo. Então, como não cair nessa cilada? Reimaginar futuros passa por recombinar a relação cultura-escola, de forma a fomentar autodeterminação e pertencimento em diversos espaços. Como que as políticas públicas poderiam andar mais juntas nesse processo? Sabendo que o Brasil é o Brasil, e, gente, o Brasil é o Brasil, não tem igual. Então, em termos de cultura, por que será que ele não é devidamente valorizado? Por que, como nação, a gente não celebra a arte popular brasileira? Vocês aí que disseram, viu? Eu tô só lendo. Como a cultura, com seus saberes e ferramentas, pode ser força sistêmica na justiça territorial? Como avançar nesse reconhecimento em políticas públicas e instituições? Existe algum tipo de comunicação estratégica do setor ou de incentivo para doações? Que exemplos a gente pode compartilhar para fazedores de cultura poderem avançar para articular que esse financiamento chegue, ou que pelo menos o caminho para acessar esteja um pouco mais visibilizado para todo mundo? Por último, imagine que você é um instituto filantrópico que quer investir em cultura em um território visando influenciar o modo de vida e uma economia para um desenvolvimento mais sustentável. Imaginou? Imagine. Como que você faria isso? A gente faz essa mesa aqui, né, nessa proposição do Sei de Cultura com o Instituto MOL, não só para falar de cultura, como essa metodologia de transformação e de conscientização, mas para dizer, e aí talvez seja eu que quero dizer, mas eu acho que vocês vão concordar, que o que a gente está vivendo não é só uma guerra, é também um momento muito decisivo para o tipo de planeta que a gente quer daqui para frente. Então, se a gente quer pensar em futuro, se a gente quer pensar em educação, se a gente quer pensar em arte, a gente vai ter que pensar em cultura, porque a gente só protege aquilo que a gente conhece. E o que é que fala com mais gente ao mesmo tempo do que cultura? O que é que fala com mais gente ao mesmo tempo do que a música, que a gente bate palma junto sem nem saber qual é a letra, do que o filme que todo mundo vai lá assistir, do que o show que todo mundo vai sentir a vibração. A cultura lembra a gente que a gente é humano, que a gente encosta com a mão, que a gente sente com a boca, com o coração.
Então, a gente está falando de cultura aqui não só por conta das políticas públicas e do investimento social privado. A gente está falando de cultura porque a cultura tem que estar no coração e nas palmas. Que a cultura seja essa plataforma e que todo mundo que está aqui carregue também essa responsabilidade de levar a cultura como essa estratégia adiante. Então, a gente encerra aqui a nossa mesa. Queria agradecer Cláudia, Mariana, Jim, Mariana, Mestre Paraíba. Eu me chamo Marcele Oliveira e que a gente fale muito ainda de cultura e que crie esse GT de Cultura no Congresso GIF. Alô, Congresso GIF? Queremos o GT de Cultura. Obrigado, gente.